Preparem-se, porque o episódio está cheio de descobertas que saíram do forno, ou melhor, saíram da terra e do fundo do mar. Tumbas reais encontradas após um século de silêncio, tesouros que provam lendas antigas e artefatos que podem simplesmente mudar a cronologia da civilização humana como a conhecemos. Sejam bem-vindos ao admirável mundo. Fique comigo até o final. Já se inscreveu? Então vamos escavar essas histórias. Número 8. Retorno de um faraó perdido, Egito. Vamos começar com uma bomba no mundo da egiptologia. Pela primeira vez em mais de 100 anos, arqueólogos descobriram o túmulo de um faraó no Egito. A última vez que tivemos algo dessa magnitude foi com Tutancâmon. A descoberta aponta para o local de descanso final que pode pertencer a Tutmés II. Embora a múmia dele já tivesse sido encontrada em esconderijos reais no século XIX, seu túmulo original era um mistério. A equipe de arqueólogos encontrou a tumba na necrópole tebana. O que confirma a realeza? O teto. Ele estava pintado de um azul profundo coberto de estrelas amarelas, um padrão reservado exclusivamente para os reis. Essa descoberta é fascinante porque Tutmés II sempre viveu à sombra de sua esposa, a lendária Hatshepsut. Agora, finalmente, podemos entender melhor o reinado dele através de sua própria morada eterna. É a arqueologia preenchendo as lacunas de uma dinastia inteira. Número 7. O tesouro do metrô, Roma. Saindo do deserto para o subsolo urbano. Você imagina estar indo para o trabalho e descobrir um tesouro renascentista? Pois foi quase isso que aconteceu em Roma. Durante as obras de expansão do metrô, trabalhadores toparam com um achado incrível. Não estamos falando de cacos de cerâmica comuns. Eles encontraram um depósito cerimonial contendo medalhas de bronze raríssimas, cunhadas em homenagem ao Papa Paulo II, que liderou a igreja no século XV. As peças estavam enterradas nas fundações de um antigo palácio, provavelmente como parte de um ritual de fundação, uma superstição para trazer sorte ao edifício. Isso nos mostra como a Roma moderna flutua sobre camadas de história. Cada metro escavado para o transporte público é uma viagem no tempo. As medalhas estão em estado de conservação impressionante, permitindo ver os detalhes artísticos da Renascença que ficaram escondidos por quase 600 anos sob os pés dos romanos. Número 6. Estela Ptolomaica, Egito. Voltamos ao Egito para algo que pode ser tão importante quanto a Pedra de Roseta. Arqueólogos encontraram uma nova gravação em pedra, uma estela, que traz decretos da dinastia Ptolomaica, especificamente do faraó Ptolomeu III. Segundo as análises iniciais, essa pedra contém inscrições que diferem das versões conhecidas de decretos da época. O mais intrigante é que ela está gravada exclusivamente em hieróglifos de alta complexidade, sem as traduções gregas comuns nesse período tardio. Isso sugere um movimento de resistência cultural, ou uma mensagem destinada apenas à elite sacerdotal egípcia, excluindo os governantes gregos da leitura. Se confirmado, isso muda o que sabemos sobre a política interna do Egito Antigo e a tensão entre os sacerdotes e os faraós ptolomaicos. É a história política sendo reescrita através de um pedaço de rocha. Número 5. A cápsula do tempo, Mediterrâneo. Agora, prendam a respiração. No fundo do mar, foi encontrado um navio grego do século IV a.C., e ele foi classificado como tendo o tesouro mais bem preservado da antiguidade em termos de carga naval. O achado é mais antigo, data de 1965, mas a tecnologia permite novas análises hoje em dia. Diferente de outros naufrágios onde a madeira desapareceu, este navio está com o casco incrivelmente intacto, mas o tesouro aqui não é ouro, é o conhecimento. A carga de ânforas, ainda seladas, contém restos de azeite, vinho e especiarias de 2.400 anos atrás. Isso permite aos cientistas analisar o DNA dos alimentos da Grécia Antiga. É uma descoberta sem precedentes porque nos dá um retrato instantâneo do comércio no Mediterrâneo clássico. É como se o navio tivesse afundado ontem, guardando os segredos da vida cotidiana dos gregos que nem os textos antigos revelaram. Número 4. Raro mosaico da Guerra de Troia, Síria. Recentemente, o mundo da arqueologia parou para observar uma revelação vinda de Rastan, na Síria,
um mosaico romano de 1600 anos que é, sem exageros, um dos mais intactos e raros já encontrados. Com cerca de 20 metros de comprimento, essa obra-prima do século IV d.C. foi descoberta sob um edifício que, curiosamente, serviu de refúgio durante conflitos recentes na região. O que deixa os especialistas boquiabertos é o nível de detalhamento das pedras coloridas, que retratam cenas vibrantes da Guerra de Troia. Mas aqui entra o verdadeiro mistério. O mosaico não se limita ao que conhecemos pela Ilíada de Homero. Ele exibe cenas raras de heróis gregos como Aquiles em combate, mais fascinante ainda, as lendárias Amazonas, as mulheres guerreiras que, segundo o mito, lutaram ao lado dos troianos. O painel também traz representações de Netuno, Poseidon e suas amantes, sugerindo que este local pode ter sido uma casa aristocrática ou um complexo público de altíssimo luxo. O mais intrigante é que as imagens parecem preencher as lacunas de relatos épicos que se perderam no tempo, funcionando como uma espécie de versão estendida da antiguidade. Enquanto muitos textos clássicos desapareceram, a história sobreviveu ali, silenciosa, sob o chão sírio. É uma cápsula do tempo que prova que a nossa obsessão por grandes heróis e batalhas épicas é muito, muito antiga. Número 3. Mina submersa, Grécia. Agora, vamos sair dos palácios e mergulhar em um mistério científico que levou mais de 2000 anos para ser resolvido. Arqueólogos exploraram uma mina submersa na Grécia, de 2300 anos, e confirmaram algo que muita gente achava que era apenas teoria. Estamos falando de descrições feitas pelo famoso filósofo grego Aristóteles. Em seus textos antigos, ele descreveu com detalhes impressionantes certas formações geológicas e técnicas de mineração da época. Por séculos, historiadores debateram se ele estava descrevendo lugares reais ou apenas criando hipóteses filosóficas sobre a Terra. A descoberta revelou galerias de mineração agora debaixo d'água, provavelmente devido a terremotos e mudanças no nível do mar ao longo dos milênios. O incrível é que a estrutura física da mina bate perfeitamente com os registros do filósofo. Isso prova que Aristóteles não estava apenas filosofando em uma sala de aula, ele estava registrando a engenharia de ponta do seu tempo. É a arqueologia subaquática validando a ciência da Grécia Antiga. Número 2. Pirâmides inusitadas, Amazônia. Quando eu falo a palavra pirâmide, provavelmente sua mente voa direto para as areias do Egito ou para as selvas do México. Mas e se eu te disser que a Amazônia escondia gigantes esse tempo todo? Uma descoberta sensacional revelou a existência de pirâmides de terra com até 22 metros de altura escondidas sob a densa vegetação da floresta. Para você ter uma ideia, isso é a altura de um prédio de 7 andares. Como isso ficou escondido tanto tempo? Os pesquisadores usaram o LiDAR, um sistema de laser disparado de helicópteros que consegue ver através das copas das árvores e mapear o relevo do solo. O que pareciam ser morros naturais eram, na verdade, obras de engenharia colossal. Além das pirâmides, o escaneamento revelou quilômetros de estradas elevadas e canais. Isso derruba completamente aquele mito antigo de que a Amazônia pré-colonial tinha apenas pequenas tribos isoladas. Pelo contrário, estamos olhando para os restos de uma civilização urbana, densa e sofisticada que floresceu bem aqui, no coração da América do Sul. Número 1. Anel Medieval de Ouro, Noruega. Para finalizar, uma descoberta que brilha tanto quanto a história por trás dela, um anel medieval de ouro, encontrado em um estado de conservação absolutamente impecável em Tønsberg, a cidade mais antiga da Noruega. Imagine a cena, arqueólogos trabalhando em uma área urbana comum quando de repente, algo reluz com uma intensidade que o tempo não conseguiu apagar. Este anel não estava escondido em uma tumba real luxuosa, mas sim em camadas de solo que sugerem um descarte acidental ou, mais provável, uma perda amarga para quem o usava. O design da peça revela uma técnica de ourivesaria extremamente refinada para o período, apresentando detalhes que deixam claro que não se tratava de um objeto de um cidadão comum. Encontrar ouro medieval na Escandinávia é como ganhar na loteria histórica, já que a maioria desses objetos acabava derretida ou perdida em saques ao longo das eras. Mas quem teria deixado cair uma joia dessas? Na Idade Média, Tønsberg era um centro pulsante de comércio e política, o que nos leva a crer que o dono era um membro da alta nobreza ou um clérigo de grande prestígio.
O peso e a pureza do metal indicam um status social elevadíssimo. O que mais impressiona é a natureza do ouro. Ele saiu da terra com o mesmo brilho de quando foi forjado, funcionando como uma verdadeira cápsula do tempo. Tønsberg, que já é famosa pelo navio Viking de Oseberg, reafirma seu posto como palco de descobertas épicas, ajudando a entender como a elite norueguesa se exibia após a Era Viking. Naquela época, anéis assim eram selos de autoridade ou símbolos de fidelidade religiosa, e agora os pesquisadores buscam por incisões ou brasões que revelem a linhagem do proprietário. Através da estratigrafia, sabemos que a peça pertence aos séculos XIII ou XIV, um período de grandes transições culturais. Agora, o artefato passa por análises microscópicas para tentar encontrar resíduos que contêm ainda mais sobre seu antigo dono. É por achados assim que a arqueologia nos fascina todos os dias. E você, o que faria se encontrasse um tesouro desses no seu quintal? 8 descobertas, 8 janelas para o passado que se abriram de repente. Mesmo em 2026, com toda a nossa tecnologia, a Terra ainda guarda segredos que nos surpreendem. E você, qual dessas descobertas achou mais impactante? A cronologia impossível ou o navio intacto? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like se aprendeu algo novo hoje e compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que adora história. Até o próximo vídeo.